Olá, boa noite. Tava pensando, né? Eu fui da geração de 1970, né? E, diferente, né, da geração, né, de 80 para cá, que hoje tem mais liberdade, né, de poder estudar e escolher o que gosta de fazer, né? Não que, assim, aonde eu trabalho, a secretaria que eu prestei concurso, que eu passei, eu não goste do que eu faça. Eu gosto do meu trabalho, aonde eu sou concursada. Mas aí eu fiquei pensando, né, que hoje, até com a mudança que está tendo na Previdência, as mudanças nas leis, assim, as mudanças que estão tendo no mundo em si, né? O jovem, ele tem que procurar cada vez mais o que ele gosta de fazer, né? Qual a sua vocação mesmo, né? E eu me lembro que quando eu comecei a falar e a andar, eu já comecei a pegar uma luzinha e eu dava aula para meus cachorros e para minhas bonecas, né? Aos 3, 4 anos de idade eu dava aula para meus cachorros e para minhas bonecas. E eu sempre falava que eu ia ser professora, que eu ia ser professora, que eu ia ser professora, e que eu sempre, assim, queria ter alguém prestando atenção em mim, né? Eu fiquei pensando, né? E foi no que eu me formei, né? Sou professora, além de sou pedagoga, sou administradora escolar, né? Prestei concurso como administradora escolar numa creche na época, passei, mas assim, sabe aquela coisa de pai de filha única, né? Meu pai na época, ele era vivo e falava assim, não, é muito perigoso onde você passou, no concurso, tal. Eu falei, pai, mas eu estudei para isso, né? Falou assim, então, mas você passou em outros concursos também na sua área, né? Fica por enquanto nessa secretaria que você está e até esperar um local assim que você possa dar aula ou então fazer o que você gosta, que era um curso, era uma creche, né? Para ser coordenadora pedagógica de creche. Fazer o quê, né? Muito nova, eu me formei muito nova. Falei, tá bom, vai, vou ficar na secretaria que eu estou até hoje, né? E as minhas colegas foram dar aula, né? Minhas colegas da época, né? É, de faculdade, né? Muitas hoje já estão quase se aposentando. E eu sempre com aquela vontade de poder falar com o público. Sempre tive essa vontade de gostar de falar e estudar. Eu gosto muito de ler, né? E de falar. E aí eu peguei, fiquei pensando, né? Eu falei assim, engraçado. Olha como a vida dá voltas. Aonde eu queria ter sido professora, né? Aí acabou a vida dando muitas voltas, né? Teve certos problemas familiares que eu até tive que entregar os meus diários de classe, porque eu tinha pegado aula na escola que eu fiz estágio, mas como eu sou funcionária pública do estado e na escola que eu fiz estágio, é, eu consegui aula lá. Nossa, minha felicidade foi imensa. Mas eu tinha que optar, porque aí era acúmulo de função, eu ia ganhar 2 salários da mesma da Secretaria do Estado de São Paulo, né? Secretarias diferentes, mas era estadual, então não podia ser acúmulo de função, como não pode até hoje. Nossa, fui entregar meus diários de classe chorando, né? Mas fazer o quê? Eu tinha que escolher, eu tive que escolher no momento, porque assim, era como eventual, quando a outra professora titular do cargo voltasse, eu ia ficar sem aula, né? Eu corri o risco de ficar sem aula, né?
E a gente, quando sai recém-formado da faculdade, você sai com uma profissão. Você sai formado naquela, mas você sai desempregado. E aquilo, sabe, nunca mais apagou da minha mente. O dia que eu fui lá entregar os diários de classe, ainda eu fui em várias, na época, eu e meu marido tinha começado a namorarmos, ele me levou na Secretaria da Educação para poder justificar que era só como eventual, assim que a professora tinha... Mas não aceitaram. Não aceitaram os argumentos e tal. E eu fui entregar meus diários de classe, nossa, arrasada. E a diretora da escola ainda ficou esperando eu sustentar essa argumentação e eles negaram e tudo, né? Eu não tive nem condições de conhecer alguns alunos, né? Ir entrar na sala de aula. As aulas que eu dei foi dentro de estágios que eu dava, né? Que na época eu fazia estágio numa escola que tinha aquele curso de magistério, né, hoje é o curso, né, que é normal para todo mundo, né, normalista, e ensino médio com todas as disciplinas. Naquela época tinha o magistério, que era a professora que saía formada de primeira a quarta série, né? Então eu fui fazer estágio nessa escola. E essa escola também me chamou para dar aula, cobrir uma licença maternidade de uma professora. Também não pude ficar. Foi uma outra frustração, né? Mas eu falei, poxa, por que será que eu fiz pedagogia então? Para que eu estudei tanto para ser professora? Nossa, sempre amei lecionar, sempre amei estudar, ensinar, né? Tanto que os estagiários que vêm trabalhar comigo, eles às vezes, as meninas, né, principalmente, os meninos mais até, chegam tímidos, né, porque às vezes você tem que repetir a explicação do serviço para eles, e eu falo para eles assim, ó, não tem problema nenhum, eu prefiro repetir várias vezes, até que vocês entendam o serviço, do que vocês façam errado, que aí a gente tem que voltar ao processo, assim, muito mais difícil, eu falo para eles, né? E aí eu falo para eles assim, porque para mim repetir não é o problema. Falei, porque com uma mãe que tem mal de Parkinson e uma depressão que esquece das coisas, uma filha com limitação mental, então para mim repetir, né, é normal. Eu repito 500 mil vezes se eu tiver que repetir e não falar assim, ah, já falei isso 500 mil vezes. Não, é raro, acho que é quase zero essa possibilidade. Eu não sei meu marido que ele não presta atenção no que eu falo. Eu não sei se é alguma coisa do Corinthians, né, que me interessa, escapou o time, né, de futebol, mas já foi. Enfim, aí eu fiquei pensando, né, eu falei assim, eu tava assistindo um filme que faz parte do curso de coach palestrante e lá tava falando da vocação. E hoje eu vejo o jovem assim, ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, ou então ele quer fazer um monte de coisa e não quer fazer nada ao mesmo tempo, né? E a gente, nós como mais velhos, falamos sempre para eles assim, ó, procure uma coisa que você goste, porque a gente tem que ter o prazer, aquilo que você faz até de graça, né? Então você tem que gostar. Em primeiro lugar, você tem que gostar. Porque se você não tiver a vocação para aquilo, se você não gostar do que você faz, porque assim, não tem sentido, né? E aonde nessa secretaria que eu fui trabalhar, o que, que eu tinha que fazer? Toda vez que vinha um estagiário, né? Não existe coincidência, eu falo que existe deucidência, vinham para eu treiná-los. Aí um dia veio um que falava que ele ia ser historiador, que não sei o quê, para não sei o quê, para não sei o quê. Falei, ah, legal, mas, né, historiador, é uma coisa que tem que estudar muito, muita história, tal, eu acho que, né, tem... E ele era bem nerd, não gostava de comer livros de história, sabe, ele era PhD.
um dia calhou da gente ter que fazer um serviço técnico da nossa área, né? Que eu trabalho na parte que trabalha com advogados, né? E a gente teve que fazer um serviço lá no meio, né, dos advogados, tal. E ele passou comigo. E eu do serviço eu tinha que ir no banco que era também perto da onde estava a sala dos advogados. E ele passou comigo. Aí ele pegou e falou pra mim assim: "Peraí". Falei: "O que aconteceu, Ale?". Aí ele: espera aí, Charlie". Aí ele olhou, se interessou, escutou a conversa dos advogados, tal, né, e os advogados reunidos, tal, e eles discutindo, acho que o caso que iam ver, né, na pauta deles de audiências lá, e ficou, né. E ele ficou uns 10 minutos escutando a conversa. Falei: "O que foi, Ale?". Ele falou: "Não, gostei". Aí entramos no banco, aí comecei a conversar com o estagiário, que era estagiário de direito, e ele começou a conversar com o rapaz. Passou, o Ale terminou o estágio, terminou o ensino médio, né? E eu sempre falando pra ele, eu falei assim: "Ale, você". E eu gostava muito desse estagiário porque ele não conheceu a mãe, quem criou ele foi a avó, e a avó era professora também. E a avó obrigava ele a estudar, ele tinha que ter as melhores notas, sabe. Era aquela avó, assim, professora, né, a mãe morreu muito nova, teve ele aos 15 anos, morreu com ele ele era bebê ainda, ele não tem ideia, ele não tem lembrança da mãe, só da avó. E a avó que criou ele. E eu ficava assim, falava: "Gente, que história interessante desse menino, né". Passou, Ale terminou o ensino médio, aí um dia, perto da secretaria onde eu trabalho, né, tem uma faculdade de direito. E o pessoal lá comenta que o curso de lá é legal, um curso bom, tal. Estava eu voltando, né, fui na hora do almoço fazer não sei o quê, aí eu escuto me chamar, me assobiar, falei: "Meu Deus, quem será, né?". Aí me chamou: "Janaína". Aí eu peguei e falei assim: "Oi", porque eu reconheci a voz, mas não reconheci ele, porque ele já estava um homem, né, já estava no 2º ano de direito. Falei: "Ué, você quer ler?". Ele falou: "Ah, naquele dia que você me levou assim, assim, no banco e nós ficamos conversando com o estagiário lá, e também eu fiquei escutando a conversa dos advogados, eu decidi fazer direito". Decidi, você quer fazer história, ser historiador, né? Quando eu decidi, ele era tímido, tímido que só velho. E eu falava: "Meu Deus do céu, esse menino vai ser advogado". Continuamos com contato pelo WhatsApp, conversa, vai. Falei: "Olha, você tem certeza, né, que você escolheu certo, né?". Ele falou assim: "Escolhi, Janaína. Nossa, eu me apaixonei aquele dia que você me levou na sala dos advogados e não sei o quê". E ele se apaixonou. Aí ele falou assim, ficou assim encantado. Aí ele falou assim: "Não tô conseguindo estágio, eu só vou, eh, fazer estágio se for na área de direito. Não vou pegar qualquer coisa, qualquer serviço pra pagar a faculdade. Tá difícil, meu pai paga pensão, eu tô pagando a faculdade com a pensão, mas eu vou fazer estágio, só vou começar a trabalhar se for como estagiário de direito". Aí ele tentou, tentou. No dia que ele conseguiu, lá ele, né? Olha no celular, uma ligação do WhatsApp do Alessandro, eu falei: "Como assim, né?". Aí ele falando todo feliz, né, que ele tinha conseguido o estágio, acho que na prefeitura, na área de direito, e tal, e que ele estava mega feliz, né, mega feliz, e que ele ia mesmo advogar, e que ele estava já estagiando, e da prefeitura parece que, não sei, tinha um escritório de um dos advogados lá que queria levar ele, né, queria levar ele, porque o Ale é mega inteligente. Eu falei: "Tá aí".
Ele falava de pequeno que ia ser e de repente mudou. E hoje, outro dia, pela rede social, ele me encontrou, tal, ele: "Jana, você não sabe, do estágio da prefeitura, agora eu tô no escritório do advogado lá que e vou fazer a prova da OAB". Falei: "Nossa, Lê, que salto". Falei: "Você tem certeza, Lê, que você vai?". "Vou". Assim, eu e meu grupo de trabalho da faculdade, são eu e mais 3 cara, os caras querem também, eles estão fazendo cursinho da OAB para poder passar de primeira, porque nós somos foda, ou desculpa pelo foda. Aí eu falei assim: "Nossa, Lê, sério?". "Sério, eu vou". Falei: "Tá bom, né". Quando saiu o resultado, né, e pra minha alegria, o Ale passou na prova da OAB, depois a gente se perdeu, mas pelo pouco que eu vi no outro dia na rede social, ele tá seguindo. E é o que eu queria que eu queria dizer, né, o que o jovem hoje, ele pensa sobre a profissão. Porque agora mais do que nunca, né, ele vai precisar gostar, ter prazer, se identificar. Não vai ser como na nossa época, né, porque na minha época, na minha secretaria que eu trabalho, tem professor de educação artística, tem professor artista plástico, tem músico, né, mas assim, você vê que é um pessoal meio assim, que ficou lá por causa do salário e que não é bem resolvido, sabe. E que não achou, assim, algo que substituísse aquele buraco no que se formou, né. E quando eu entrei e falava que era professora, tal, que me formei em pedagogia, fiquei perguntando, todo mundo perguntava: "Ah, pra quê? Pra que uma pedagogia vai estar uma pedagoga está nessa secretaria?", né. Hoje eu falo, né, graças a ser pedagoga, graças a tudo isso, eu entendi a limitação da Glória, e também tive a coragem de fazer o curso de palestrante, porque falar, para quem aos 3, 4 anos de idade dava aula para os cachorros e para as bonecas, né, então falar era a minha praia. E um dia eu estava fazendo um teste vocacional, mesmo já questão aí de meses atrás. Falei: "Deixa eu fazer, vou fazer um teste vocacional com a psicóloga, tal". E era online, né, eu estava lá, a psicóloga falando, ia assistir na aula ao vivo, tal, online, e deu realmente que se eu, trabalhasse nessa área, né, de treinamento, de fala, de explicação, né, eu ia ter um índice de empregabilidade ótima, né. E eu estava conversando, né, com a minha amiga do curso, né, de palestrante, a Ana Carolina, questão de umas horas atrás aí, ela falou: "Jana, tá aí, vamos fazer uma live junta". Falei: "Hã? Você tá louca?". Falei: "Eu nunca fiz isso na minha vida, mas juntas, online, você aí em Brasília e eu aqui em São Paulo". Falou: "Vamos fazer". Ela falou: "Vamos fazer", sabe por quê, Jana? Você, quando você fala, você passa autoconfiança. Mas eu falei: "Eu?". Aí ela falou: "É, Jana". E eu fiquei: "Tá, vamos fazer, né". Aí ela falei: "Olha, o assunto que eu pensei uma vez, né, com um dos assuntos que eu queria palestrar é sobre esse". Dei o tema para ela, não vou falar para vocês, porque a gente está preparando ainda, nós estamos elaborando como vai ser essa live. Aí ela falou assim: "Nossa, que tema legal". Falei: "Ah, foi um tema que logo que eu comecei a estudar o curso eu pensei em fazer, mas aí eu desisti da ideia". Ela falou: "Jana, show de bola, show". E eu fiquei pensando, né, eu falei assim, você vê, né, ela lá em Brasília, eu aqui em São Paulo, a Tati Miyamoto lá na Austrália, eu aqui no Brasil, eu e a Carolina aqui no Brasil. Nós falamos o quê? Sobre assuntos parecidos, né, e hoje eu vim falar sobre o quê? Sobre vocação, né. Por que que hoje a gente vê tanto médico mal-humorado, né, não só na rede pública.
às vezes até na rede de convênios mesmo. Por que que a gente vê tanto profissional mal resolvido, né? Será que ele fez mesmo o que estava enriquecendo ele? O que levou ele a escolher aquela profissão, né? Porque tem que ser por prazer, né? É querer ensinar. Eu falo assim, eu adoro ensinar. Eu adoro repetir 300 vezes a mesma coisa. Eu amo, amo. Eu acho assim que o cérebro nosso, ele aprende por repetição. Ele não aprende assim, ó, expliquei isso, vou te explicar uma vez só e entendeu? Não. Vou assim, não explica, não quero. Não quero esse tipo de explicação. Vamos sentar e vamos repetir, vamos escrever o que você está falando várias vezes. Sempre eu achei assim. E também encontrei uma pessoa que também pensa como eu, que é uma psicóloga. E ela fala a mesma fala que eu, que o cérebro da gente aprende por repetição, né? E aí que eu falo, hoje para o jovem, um teste vocacional, faça tudo para fazer um teste vocacional. Procure o que você gosta de fazer, que você faria até de graça. Não é que você vai trabalhar de graça. Você só, eu gosto de fazer isso, entendeu? Porque eu posso trabalhar, eu nem que eu tiver que trabalhar sábado, domingo, feriado, mas é o que eu gosto de fazer, entendeu? É a minha praia, entendeu? É o meu, assim, minha paixão, meu amor, como assim, aquele primeiro namorado, aquele amor que você nunca mais vai esquecer na sua vida, jamais vai esquecer na sua vida. Porque eu acho não, tenho certeza, principalmente hoje, nos dias de hoje, o que você faria até de graça, para você sentir, né, aonde você iria galgar, né, até onde você vai chegar. Né? Por que que será que a gente encontra profissionais e profissionais em outras áreas que eles... eu vi o caso esses dias, um arquiteto, ele assinou um projeto, né, que, meu, ninguém assinaria aquilo, ninguém daria aval, liberando um espaço de trabalho para pessoas trabalhar naquele espaço, ele foi contratado para isso, quer dizer, ele não foi contratado, ele falou, ó, você vai assinar dizendo que tá tudo ok, e não tá ok. É isso que eu tô querendo dizer. Tem a vocação, tem a ética no que você vai escolher, no que você vai trabalhar. Trabalhe não só pelo salário, trabalhe um profissional com profissionalismo, com respeito com você mesmo, com você mesmo. Porque esse profissional, eu falei, gente, como pode uma pessoa, um arquiteto, assinar uma coisa que todo mundo vendo que está errado? Ele se sujeitar a isso. Um profissional que se sujeita a isso, gente, ele não é ético, ele não tem nenhum valor, ele não tem nenhum vínculo emocional com a profissão dele. Tudo bem, estamos julgando. Estamos sim, sabe por quê? Porque nós vamos para uma nova sociedade que nós desconhecemos. O que nós vamos encontrar? Né? Até estava conversando com uma amiga minha de marketing, ela falou assim, Jana, as coisas não estão delicadas. E essa minha amiga tem 1000 anos de marketing. Eu falei para ela assim, por que estão delicadas? Agora, mais do que nunca, nós brasileiros vamos ter que aprender a mostrar transparência nas nossas atitudes. O que é fidedigno. Porque se você não for fidedigno, você não tiver comprometido com o que você for fazer, o que você for agir na sociedade, o que você for trabalhar, já era assim antes, mas antes você... Mas nós vamos voltar para uma sociedade que nós desconhecemos. Picareta já tem aos montes. Imagina se tiver o racha econômico mundial que está falando que vai ter, o racha financeiro. Se a gente não tiver comprometido, se a gente não mudar os valores, se a gente não tiver com convicção da nossa vocação e comprometido com a honestidade, o que vai ser?
eu fico, olha quanto ponto de interrogação. O que eu vou fazer? O que eu vou dar de bom para colaborar para essa sociedade se tornar, né? Voltar ao prumo de novo. Porque é o que está todos falando, psicólogos, economistas, o que mais se fala na rede social. Então eu acho que agora você, jovem, chegou no momento de se obrigar, falar, eu me respeito, eu me amo e eu vou escolher uma profissão que eu goste e que eu seja transparente, que eu seja honesto, que eu seja, sabe, que eu não seja um vendido, que eu não seja um, sabe, corrompido, sabe? Chegou o momento. Se respeite. Não faça como esse arquiteto que eu vi que ele fez. Fiquei muito, muito decepcionada. E era jovem esse arquiteto. Entendeu? Então, assim, meu recado, vocação, o que eu faria, entendeu? Com todo amor, até de graça, com a maior fidedignidade, maior, sabe, transparência, confiabilidade. Fica o recado. Um beijo para vocês.